Boa tarde, gente, tudo bem? Nessa aula eu vou falar para vocês sobre a representação dos números racionais, ok? E para começo, vou mostrar aqui para vocês que os números racionais podem ser representados na forma inteira, fracionária ou decimal. E ainda que o número esteja na forma fracionária, ele pode ser transformado para a forma decimal. E é possível fazer o contrário também, transformar da forma decimal para fracionária. Vamos ver? Primeiro vamos ver aqui, como transformar um número da forma fracionária para a forma decimal. Eu coloquei aqui dois exemplos, ok? Vamos ver aqui, 3 quintos. 3 quintos, como que eu transformo essa fração na forma decimal? Há maneiras de fazer isso, mas de uma forma. A que eu escolhi para mostrar para vocês é dividindo o número de cima pelo de baixo. Lembrando que o número de cima de uma fração chamamos de numerador, o de baixo denominador. Então vamos dividir aqui o numerador pelo denominador. Vamos fazer aqui 3 dividido por 5, ok? Beleza, 3 dá para dividir por 5? Não dá porque 3 é menor que 5. Quando isso acontece, eu coloco 0 no quociente, 0 no dividendo. Agora, observe que é possível dividir, porque agora nós temos o 30. Então, se 30 é maior que 5, tem como dividir. Quanto que é 30 dividido por 5? Vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Então, escrevemos aqui embaixo 30 e subtraímos 30 menos 30 vai dar 0, ok? Ou seja, quando o resto é 0 é porque a divisão é exata. Quanto que deu, então? 0,6. Então, essa vai ser a resposta aqui. Ou seja, 3 quintos, a sua forma decimal vai ser 0,6, ou 6 décimos, ok? Agora, um quarto. Como que nós vamos transformar um quarto na forma decimal? O método é o mesmo. Você divide o numerador pelo denominador. Vamos armar aqui a divisão. 1 dividido por 4, ok? Eu deixei um espaço aqui porque provavelmente irei precisar de colocar 0 aqui, tá? Então você já deixa o espaço. 1 dividido por 4 vai dar, ou melhor, 1 não dá para dividir por 4. Então coloca 0 no quociente, 0 no dividendo. E agora, dá para dividir? Dá, porque o dividendo é maior que o divisor. 10 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 2 vezes. Então, 2 vezes 4, 8. Certo? Toda vez que você multiplica e traz o resultado para cá, subtrai. 10 tira 8, sobra 2. E aí, 2 dá para dividir por 4, esse que sobrou não dá. Então, abaixa um 0 aqui, tá? Aí você vai dizer, mas professor, não tinha outro 0 para baixar. Mas é um procedimento da divisão, tá? É como se aqui tivesse vários zeros. Então, 2 não dá para dividir por 4, você baixa um 0, certo? E vamos continuar com a divisão aqui. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Então, subtrai, 20 tira 20, 0, ok? Então, aqui quando resta 0 é porque a divisão já encerrou, né? Deu exata. No caso, vai dar 0,25. Essa é a forma decimal de 1 quarto. 0,25 ou 25 centésimos, ok? Basta você lembrar, por exemplo, se você pegar uma nota de R$1, você pegar R$1 para dividir por 4, quanto que vai dar? 25 centavos. Daria 4 moedas de 25 centavos, ok? Então, a forma fracionária tem a sua forma correspondente decimal. Beleza? Então,
Então, não é difícil transformar um número da forma fracionária para decimal. Temos aqui os dois exemplos. É só dividir numerador pelo denominador. Agora, quando a fração, veja esse caso aqui, ó. Quando a fração é decimal, como é que nós transformamos? Isso aqui é mais simples, tá? Aí você deve estar se perguntando o que é uma fração decimal. É quando o denominador, ou seja, o número de baixo, é um número múltiplo de 10. Por exemplo, 10, 100, 1000, são múltiplos de 10. Então é uma fração decimal. E como que eu transformo ela em um número decimal? É mais simples do que a anterior. Lá nós dividimos, aqui não precisa. Você, por exemplo, nesse primeiro exemplo, escreve o numerador, 34, e observa quem é o denominador. Se é 10, como 10 tem apenas um zero, eu vou contar uma casa decimal aqui e vou colocar uma vírgula. Então, 34 décimos equivale a 3,4, certo? Então, quando é 10, coloca uma casa só, a vírgula. Na letra B, eu tenho 61 centésimos. Então, novamente, como no exemplo anterior, você escreve o numerador primeiro, tá? Escreve o numerador. E aí você vai ver o denominador. Se é 100, o 100 tem quantos zeros? 2 zeros. Se são 2 zeros, eu vou contar duas casas decimais. Então, conta da direita para a esquerda. Aqui, ó, daqui para lá. Uma casa, duas. Então, vai parar aqui a vírgula. Ok? E aí você acrescenta um zero, certo? Por que lá nós não colocamos o zero? Porque a vírgula ficou entre os dois números. Como aqui a vírgula passou o número todo, então tem que colocar um zero antes da vírgula, certo? Lá ficou uma casa porque era 10, era só um zero. Como aqui é 100, dois zeros, aí ficam duas casas para colocar a vírgula, ok? Contam-se duas casas. Então aqui nós temos 61 centésimos na forma fracionária e 61 centésimos na forma decimal. Agora vamos ver esse terceiro exemplo aqui, ó. Como que nós lemos essa fração? 5, o quê? 5 milésimos, né? Então 5 milésimos, vamos escrever na forma decimal. Como já falei, você escreve o número de cima primeiro, que é o numerador, e vai contar quantas casas a vírgula vai percorrer. O 1000 tem 3 zeros. Então, nós vamos contar 3 casas. A contar daqui, ó, sempre da direita para a esquerda. Então, conta, a vírgula é como se ela estivesse após o número aqui, ó. 3 casas. 1, 2, 3. Só tinha uma casa. Como que eu vou voltar 3 se só tinha uma? Aí eu conto como se tivesse outro número aqui, ó. 1, 2, 3 casas. Aí a vírgula vai parar aqui. E o que é que eu faço nesse espaço? Eu coloco zero, tá? E outro zero antes da vírgula. Como eu acabei de falar, quando a vírgula volta o número todo, passa o número todo, tem que colocar um zero antes da vírgula. A mesma coisa é aqui, ó, tá? Então aqui nós lemos 5 milésimos, porque são 3 casas após a vírgula, ok? Bom, gente, agora um outro ponto importante nesse estudo, nós vamos agora fazer o contrário, tá? Veja que nos exemplos anteriores, como foi aqui, ó, nesses dois exemplos, como aqui nós transformamos a fração em número decimal, aqui também fração em decimal, e agora vai ser o contrário, tá? Nós vamos transformar o número da forma decimal para a forma fracionária. Veja que eles já estão na forma decimal. Como que nós podemos afirmar que eles estão na forma decimal? Como já falei no início da aula, forma decimal é quando o número vem com vírgula, tá? Então ele está na forma decimal. Como que nós lemos esse número? 7 décimos, centésimos ou milésimos? 7 décimos, né? Porque só tem uma casa após a vírgula. Aqui tem quantas casas após a vírgula? 2. Então aqui vai ser centésimos. 2 casas centésimos. Porque corresponde ao 100 que tem 2 zeros. Então 65 centésimos. Aqui tem 3 casas após a vírgula. Então é milésimo.
5 inteiros, 641 milésimo. Mas vamos lá então, vamos transformar esse número em uma fração. Então nós teremos 7 décimos, vai ficar 7 sobre 10. Pronto, essa é a resposta, ok? Uma casa é sobre 10, é décimo. Duas casas equivale ao 100, que tem 2 zeros, então é centésimo. Então aqui vai ficar 65 centésimo. Veja que não é difícil, ok? E quando tem 3 casas, vai ser milésimos, tá? A diferença desse número para os dois exemplos anteriores é que lá começava com 0. Aí o 0 não vai aqui, ó, não coloca 0. Mas quando não é 0, aí esse número tem que vir junto aqui no resultado, o 5. Então vai ficar 5.641, sem a vírgula, tá? Por que sem a vírgula? Porque nós estamos transformando da forma decimal para a forma de fração. E na fração não se usa a vírgula. Então fica 5.641 sobre 1.000, ou seja, milésimo. Por que 1.000? Porque são 3 casas decimais, ok? Agora nós temos 2 casos aqui diferentes, tá? Esse caso aqui que o número se repete, veja que tem um algarismo se repetindo, nós chamamos ele de dízima periódica. E o número que se repete, no caso 4, é chamado de período. Na letra E, quem se repete é o 65, ou seja, são 2 algarismos, o 6 e o 5 se repetindo. E como que eu transformo uma dízima periódica em fração? É simples. Pega o número que está sendo repetido, escreve ele no numerador, e você conta quantos tipos de algarismo estão sendo repetidos. Apenas um, que é o 4. Só o 4 está sendo repetido. Então, se é apenas um, eu coloco sobre 9. Certo? Veja a diferença. Aqui são quantos algarismos repetidos? São 2, o 6 e o 5, que está sendo repetido. Então, eu coloco aqui 65, né? Ou seja, eu coloco os 2 algarismos que está sendo repetido, que formam o número 65. Se lá, com um algarismo só, que era o 4, sendo repetido, foi sobre 9, com 2 algarismos repetidos, vai ser 99. Ou seja, para cada algarismo que se repete, você coloca um 9, ok? Então, aqui nós temos a forma fracionária da dízima periódica. Se você pegar na calculadora do seu celular e dividir 4 por 9, pode ver que o resultado vai dar esse lá no visor da calculadora do celular. A mesma coisa, se você dividir 65 por 99, vai dar esse resultado, ok? Beleza, então? Então aí nós transformamos números decimais em fração, né? Aqui também fizemos o mesmo com a dízima periódica. Agora, para encerrar, nós vamos ver aqui como escrever frações ou números decimais na forma percentual, ou seja, na forma de porcentagem, tá? Como que nós vamos fazer isso aqui? Escrever números racionais, seja ele fracionário ou decimal, escrevê-lo na forma percentual, ou seja, na forma de porcentagem. Quando é fração, eu faço isso dividindo, igual fizemos no primeiro exemplo. Então, divide o de cima pelo de baixo. Dividir aqui na frente para deixar um espaço para colocar a resposta aqui. Então, vamos fazer 4 dividido por 5. 4 dá para dividir por 5? Não. 0 no quociente, 0 no dividendo. Agora eu divido 40 por 5, vai dar 8, porque 8 vezes 5 é 40. 40 menos 40, 0. Então aqui já temos o resultado, 0,8. Só que aqui ainda não está na forma percentual, tá? Ele está na forma decimal. Para escrever na forma percentual, lembrando que a palavra porcento quer dizer por 100, vem de 100, tá? E o 100 tem quantos zeros? 2. Então, para nós escrevermos esse número na forma percentual, é importante que nós deixemos 2 casas após a vírgula. Mas nessa divisão que nós fizemos, apareceu só uma casa, que foi o 8. Quando aparece só uma casa decimal, você completa as 2 casas com 0,
ok? Colocou um zero, então agora temos duas casas. Então esse vai ser o resultado. 4/5, que equivale a 0,8, vai dar 80%. Tá? Então vamos escrever aqui 80% na forma percentual. É o que ele pediu, né? Vamos ver mais um exemplo aqui para você entender melhor. 3/4. 3/4, essa fração vamos transformar em porcentagem, ou seja, na forma percentual. Então, como você já sabe, divide o de cima pelo de baixo, ou seja, numerador pelo denominador. Mas aí eu pergunto, 3 dá para dividir por 4? Não. 0 no quociente, 0 no dividendo. E agora? Agora dá, porque 30 é maior que 4. 30 dividido por 4 vai dar 7. Quando você divide, tem que achar o número que, multiplicando esse, se aproxime de 30. Em outras palavras, quantas vezes o 4 cabe no 30? 7 vezes. Pois 7 vezes 4 é 28. Subtrai, né, como você já sabe, né? 30 menos 28, 2. E aí nós abaixamos um zero aqui, ó, para continuarmos a divisão. 20 dividido por 4 vai dar 5. Pois 5 vezes 4 é 20, ok? 20 menos 20, 0. Então aqui nós encerramos. Então 3/4 equivale a 0,75. E agora vamos transformar na forma de porcentagem. É só ver quais são os números que vêm após a vírgula. Conta-se 2 números. Lá nós colocamos um zero, aqui não precisa, porque aqui já tem 2 números. Então a resposta aqui vai ser 75%. Ok? Ou seja, digamos que fosse montado um grupo para fazer um trabalho de matemática de 4 alunos. E desses 4, 3 são meninos. Tinha apenas uma menina no grupo. 3 são meninos. Esses 3 meninos representam quantos por cento do grupo? 75%. Ok? Então, podemos então fazer essa interpretação. Agora, aqui vai ser mais simples. Aqui nós temos os números na forma decimal para escrever na forma percentual. Aqui não precisa dividir, porque ele já está na forma decimal. Aí você já transforma direto. Aqui já tem 2 números após a vírgula. Esse vai ser o resultado, 54%. Ok? 54 centésimos equivale a 54%. Ok? Vamos para o último exemplo aqui, 7 décimos. Então também não precisa dividir porque já está na forma decimal. Só que tem que ter 2 números após a vírgula. Quando só tem um, você lembra o que é que faz? Igual esse exemplo aqui, ó, completamos com 0, tá? Então, para escrever na forma de porcentagem, se após a vírgula só tem uma casa decimal, você completa com 0 e vai ser o resultado. Então, esse 0,7 equivale a 70%, ok? Então é isso, gente, tá? Fizemos essa abordagem aí sobre as maneiras de representar um número racional e qualquer dúvida, você pode estar revendo algumas partes do vídeo que você não entendeu. E se persistir a dúvida, pode estar me procurando, ok? Para fazer suas perguntas.